Primeiro cumprimentar a Revista Carga Pesada, toda a equipe. Veja, é uma iniciativa pioneira. É a primeira cidade do Brasil que vai estar tendo um teste em linha regular com passageiros com um ônibus movido a biometano. O que significa isso? É o gás, só que não é o gás que é utilizado em outros veículos, é um gás que é 90% menos poluente, ou seja, ele protege muito o meio ambiente, diminui muito a emissão de carbono, e isso vai de encontro exatamente num processo todo que a gente tem trabalhado em Londrina. Londrina hoje é a cidade mais sustentável do Paraná, a segunda cidade mais sustentável do Brasil, e a partir desse teste que nós vamos construir todo um planejamento para ver a viabilidade de implementação desse sistema na cidade de Londrina. Não tenho dúvida que o teste de hoje, como muitas outras coisas na vida da gente, ele vai servir de um bom exemplo para o Brasil e para o mundo. A maior dúvida que eles têm, e é uma das perguntas que eles mais fazem para a gente, é sobre a segurança do ônibus, né? E eu costumo sempre dizer assim, que ele é tão seguro quanto o a diesel. É tanta tecnologia envolvida, embarcada ali, que muitos que estão fora do projeto do carro ali, ele não consegue mencionar. Mas desde o cilindro, a confecção do cilindro, que tem uma parede de 7 milímetros, é uma parede super resistente. Esse cilindro, a cada 5 anos, é passado por uma inspeção técnica, a cada 20 são trocados. Tem válvulas de segurança em cada cilindro, onde caso uma colisão muito mais séria, muito mais grave aconteça, essas válvulas são, ela dispara, ela elimina todo o gás que tem dentro do cilindro, e o gás, por ser mais leve que o ar, ele vaza para a atmosfera em questão de milésimo de segundo, né? E essas válvulas de segurança também, elas impedem que incêndio entre para dentro do cilindro, impede que o fogo atinja, né, partes do... Então, é muito seguro. E em relação à comparação entre gás e diesel, eu costumo dizer que são iguais, tá? O torque do veículo é a mesma coisa, o modo de dirigir é a mesma coisa, então isso nos facilita muito. Então a Scania, ela pensou até nisso. Se você pegar um veículo a diesel, receber um treinamento para um veículo a diesel e um treinamento para um veículo a diesel, você vai ver que os dois são bem parecidos, o modo de condução. Onde você tem na mesma rota um veículo gás e diesel, a gente tem encontrado um custo operacional em média 20% menor no gás. O motorista, quando ele entra dentro, ele já no cockpit, que a gente chama ali do motorista, ele já se sente bem à vontade, até por causa da segurança, do conforto, da posição que ele fica. A visibilidade que ele tem ali é muito grande, muito ampla. Então o motorista, quando ele entra ali, ele se sente tão à vontade, ele acaba assim tendo aquela facilidade de conduzir o veículo por causa da segurança e também da estrutura que todo o produto dá. Então, com isso, o motorista já experiente, a hora que ele entrou ali, ele se sente em casa, né? Porque ele vai rodar nas linhas 501, 314, 803, 904. São linhas pesadas, né, de um grande fluxo de passageiro e de horário bem apertado. Mas tudo na conformidade que os outros carros fazem, ele tem que fazer também. Então não vai ter refresco. Para quem não conhece Londrina, assim, você poderia explicar um pouquinho melhor sobre essas linhas, como é que são os trajetos delas, né? Sim, a linha 904, ela é uma perimetral que ela roda quase metade de Londrina de fora a fora, né? Então ela passa por 4 terminais, vai da região norte à região sul, né? A linha 803 é menos terminais, mas também é da linha norte a sul, já passando por outro percurso mais intenso de trânsito, né? A linha 501 são linha de terminal zona norte para terminal central, onde tem várias canaletas de faixa exclusiva. E a linha 314 é uma linha de bairro, é um bairro grande, de uma população grande, e que vai lá no bairro mesmo atender o pessoal e mostrar o ônibus da biodiesel lá. Só assim, para o veículo, para o equipamento, o biometano e o gás natural é a mesma coisa, porque o elemento químico usado para combustão é o metano, que está presente nos dois. O que varia é a origem desse gás, né? Então, e aí é que vem o grande potencial da redução do gás carbônico.
E a sua pergunta, qual é a média de consumo de quilômetros por metro cúbico? Isso depende da operação, né? Se a gente fala numa operação rodoviária, né, você tem uma média um pouquinho melhor, né? Tanto no diesel quanto no gás. Por O quê? Sérgio estava comentando ali que de Curitiba para cá, né, ele fez 5,10. Isso. E aí, como que ficaria isso na cidade? Então, né? na cidade isso aí vai cair para 1,8 a 2. Por quê? Porque você tem o anda-para, né? Quando você para um veículo desse tamanho e depois num ponto de ônibus ou num farol e depois põe ele em movimento de novo, você gasta muito combustível, muita energia para fazer isso. Isso é natural, né? Uma operação urbana, ela tem um consumo sempre maior do que uma operação rodoviária. E aí e depende também, o transporte rodoviário de carga, um caminhão. Às vezes eu tenho uma rota longa distância numa rota plana, mas se ela é uma rota montanhosa, eu tenho um consumo maior. Tudo isso varia um pouco, né? Mas o que a gente o que é importante é você comparar o reais, né, moeda por quilômetro gasto no diesel e no gás. E é isso que é o nosso objetivo de demonstrar com esse ônibus, é isso que nós temos acompanhado na prática, que tem a viabilidade em favor do gás. Vai ser avaliado a economia do carro, né, o consumo dele, tudo que a empresa, a Scania quer, a PVP Lopes e a Grande Londrina e a CMTU, que vai mostrar de melhor esse carro em relação ao diesel. Em relação à manutenção, ela difere, né, do ponto de vista dos outros veículos que são movidos a combustíveis fósseis? Você tem algumas características, né, a gente procurou ter o maior número de peças em comuns com o diesel, justamente para fugir de alguma coisa muito específica, mas você tem o nosso veículo a gás aqui, o nosso motor a gás, ele é um veículo, um motor que funciona no ciclo Otto, um exemplo, né? Então você tem velas de ignição, como o automóvel, né? Diferente de um veículo diesel que não tem a vela. Então você vai ter, por exemplo, a substituição da vela, você tem um óleo lubrificante um pouco distinto do veículo a diesel, né, por conta da temperatura de operação desse motor. Algumas pequenas, né, alguma manutenção no cilindro, né, que você tem um reteste aí anual que tem que ser feito, né, todo veículo a gás tem que passar por isso. Em compensação, o veículo diesel, por exemplo, usa o Arla, né, e o veículo a gás não usa. Então tem algumas pequenas diferenças, mas o que a gente espera é que a longo prazo, inclusive o motor a gás apresente menos falhas do que o motor a diesel, porque ele trabalha dentro de uma mesma estrutura de motor, mas com uma taxa de compressão menor. Então, entre aspas, ele está um pouco mais folgado, tá? Então os componentes tendem a durar mais.